Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vai ser um completaço, tá? Um pouco de Mercadão da Bola, tá? Não tem tantas notícias assim, por isso eu vou até colocar como primeira coisa nesse vídeo o Mercadão da Bola, justamente por não ter tanta coisa assim. É lógico, né? Resultados por vários campeonatos e por aí vamos, né? Vamos lá, galera. Começando pelo Mercadão da Bola. A primeira notícia é aquilo que todo mundo já sabia, né? Quem perdesse o Grenal pelo Campeonato Brasileiro seria demitido, né? O treinador que perdesse. Então sobrou para o Roger Machado, né? Lá do Inter de Porto Alegre, foi o treinador demitido da vez. E o Abel Braga é um nome aí que tá no imaginário, né? Da torcida do Internacional de Porto Alegre, para quem sabe reassumir o clube. Vamos aguardar, né? Antônio Oliveira, gente, de fato, agora sim, foi demitido, tá? Do Remo de Belém do Pará. Beleza? Vamos lá, gente, mais notícias de Mercadão da Bola. O Álvaro Montoro, esse jogador, foi liberado pelo Botafogo para disputar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção da Argentina, né? O nome desse jogador aqui é Liso, gente. Bom, tem um primeiro nome, mas eu não sei bem dizer, tá? Esse jogador é do Getafe, da Espanha, e havia sido convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção da Espanha. E o Getafe disse, aqui não liberou o jogador, e houve até uma certa estabilidade, um certo desentendimento entre a Federação Espanhola e o Getafe, tá? Mas o Getafe não liberou o jogador. Vamos em frente. Bom, gente, 8,7 milhões é o que o Nicão, ex-jogador do São Paulo, está cobrando do clube na justiça por não pagamento de direitos de imagem. Me parece que por um ano São Paulo não teria pago direitos de imagem ao jogador e o Nicão aciona o São Paulo na justiça em função disso. Vamos lá, gente. O ex-treinador do Grêmio, Gustavo Quinteiro, é o novo treinador do Independiente Avejaneda da Argentina. Aleph Manga, atacante que tinha voltado de aquela punição, né? Por envolvimento com casa de aposta, estava jogando pelo Avaí. E bom, o treinador Jair Ventura, que é o treinador do Avaí, né? De Santa Catarina, afastou o jogador. Beleza? Ao que parece por motivos disciplinares. Bom, o Al-Wahda da Arábia Saudita, a janela, né, na Arábia Saudita está aberta ainda. Sim, gente, só passando a informação, né? O Al-Wahda da Arábia Saudita deve pagar em torno de 5 a 6 milhões de euros ao Atlético Mineiro para contratar Júnior Santos, atacante. O Botafogo até o quis de volta, mas o jogador deve jogar na Arábia Saudita mesmo. Vale dizer que a janela na Arábia Saudita para contratações só fecha em outubro, tá? Vale dizer. Marcos Leonardo, esse atacante não seria inscrito no Campeonato Saudita pelo Al Hilal, mas o Al Hilal mudou de ideia e escreveu o jogador para jogar o Campeonato Saudita. Falei para os amigos, né, que tinha poucas notícias do Mercadão da Bola, e essa última notícia que eu vou trazer do Mercadão da Bola é, na verdade, uma correção. Em primeiro plano, o contrato do Flaco Lopes, ao menos eu estava sabendo da notícia, né, desse jeito, o contrato desse atacante com o Palmeiras iria até 2029, mas não, tá? Correção, o contrato desse jogador com o Palmeiras será até 2027, beleza? Vamos em frente. Agora já começando a passar, gente, os resultados, né? Pelas séries do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui passando a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Vamos passar os resultados. Bom, semifinais, jogos da volta.
o Barra de Santa Catarina voltou a vencer a Inter de Limeira, na casa da Inter de Limeira, dessa vez por 3-2. Barra 3, 2 para a Inter de Limeira, e o Barra de Santa Catarina vai para a final da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim como o Santa Cruz, de Pernambuco, venceu o primeiro jogo por 1-0, empatou o segundo jogo dentro de casa contra o Maranhão por 0-0. E, bom, Santa Cruz e Barra de Santa Catarina, primeiro jogo no Arruda, segundo jogo na casa do Barra, farão, né, a final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá, gente, Série C, Campeonato Brasileiro, segunda fase. E a Ponte Preta está a um jogo, uma vitória de subir a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos passar direitinho para os amigos os resultados. Ponte Preta 1, Náutico 0. O jogo foi nos aflitos. O Náutico, gente, em 3 jogos nessa segunda fase, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, venceu o primeiro jogo contra o Brusque, fora de casa, e perdeu os 2 outros jogos dentro de casa, tanto para o Guarani quanto para Ponte Preta também. Ponte Preta 1, Náutico 0. A Ponte Preta venceu, por outro lado, os 3 jogos que fez até agora nessa segunda fase, e literalmente está a uma vitória de se classificar à Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Guarani 1, Brusque 0. Aqui também, gente, o Guarani se recuperando, né? E tá ali também perto, né? Não digo que tá um jogo não, mas tá perto de voltar para Série B também o Guarani. Guarani 1, Brusque 0. Creio eu que o Brusque é o clube que não tem mais chance de brigar por nada. Creio eu, né? Bom, Floresta 0, São Bernardo 0, Caxias 1, Londrina também 1. Essa é a turma que vai brigar até o fim, junto com o Náutico ali, para tentar uma vaguinha, né? Vamos aguardar. Bom, foram esses os resultados, né, desse final de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, CRB 0. Goiás 1, Paysandu 0. Goiás 1, Paysandu 0. Atlético Goianiense 1, Remo 0. Aqui também tivemos o time do Operário empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-1. E o Atlético Paranaense vencendo o Vila Nova de Goiás, se não falei, né? 2-0. Aqui também Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amazonas 1, Volta Redonda 0. Novo Horizontino 1, Atlético de São João del Rei 0. Cuiabá 1, Chapecoense 0. Avaí 2, Ferroviária 2. E América Mineiro 1, Coritiba 0. Foram esses aqui os resultados por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aos resultados. Fluminense 1, Vitória da Bahia 0. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Bahia 1, Ceará também 1. Palmeiras 4, Fortaleza 1. Mirassol 2, Juventude 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Outros resultados aqui, gente. Vamos lá.
pela Série A, né? Grêmio 3, Internacional 2. Grêmio 3, Internacional 2. Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. Flamengo 1, Vasco 1. Sport Recife 1, Corinthians 0. Gol aqui do Mateuzinho. Detalhe, né? O Sport Recife atingiu a sua segunda vitória no atual Campeonato Brasileiro Série A. E detalhe, né? 2 vitórias por 1-0. Uma contra o Grêmio fora de casa, essa contra o Corinthians dentro de casa. E detalhe, o último, o mesmo jogador fez gol da vitória nessas 2 partidas. O Mateuzinho. Ele fez o gol da vitória contra o Grêmio, né? Lá na arena do Grêmio. E fez o gol da vitória hoje contra o Corinthians também. É isso aí, gente. Decisivo, portanto. Sport 1, Corinthians 0. Também tivemos, para fechar, Cruzeiro de virada 2. Bragantino 1. Santos 1. São Paulo 0. Santos 1. São Paulo 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Passando outros resultados aqui, gente. Campeonato Pernambucano Sub-17. Tivemos aqui Sport Recife 8, Ipojuca 0. Campeonato Pernambucano Sub-17. 3 gols aqui do jogador Marco Polo, né? Aqui para o Sport. Bom, aqui também tivemos a final da Copa Rio, né? Entre a Portuguesa da Ilha do Governador contra o América, né? Que tem como seu presidente o Romário. E a Portuguesa venceu. Portuguesa 2, América 0. A Portuguesa conquistou seu 4º título na história da Copa Rio. Beleza? Parabéns à Portuguesa. Como não se pode disputar o campeão, no caso, 2 competições nacionais, no caso, o campeão dessa competição, né? Então, como ficou a distribuição? A Portuguesa do Rio de Janeiro vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Enquanto o América, predizido lá, tem como seu presidente, né? Eu ia falar uma palavra bem legal agora aqui, mas melhor colocar assim, vamos facilitar. Tem como seu presidente o Romário, eu já citei, e após 15 anos, o América do Rio de Janeiro vai voltar a disputar uma competição nacional. Vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Beleza? Vamos em frente. Série A2, Campeonato Pernambucano, gente. Vamos lá para esses resultados aqui. O Vitória de Santo Antão empatou por 0-0 aqui com o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe. O Centro Limoeirense venceu o Belo Jardim por 2-1. O Caruaru City venceu o Águia de Cumaru por 2-1. E o Ipojuca venceu o Veracruz de Vitória de Santo Antão por 3-0. Série A2, Campeonato Pernambucano. Copa Paulista, jogo de ida, fase semifinal. O Grêmio Prudente venceu o Primavera pelo placar de 1-0. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino, passando os resultados aqui. Central Córdoba 2, Boca Juniors 2, Atlético Tucumã 2, River Plate 0, Lanús 2, Platense 1. Aqui, Campeonato Argentino. Campeonato Boliviano, o Balón Pierre perdeu por 3-2 para o Bolívar. Campeonato Boliviano. Campeonato Venezuelano, o Deportivo Tátira empatou com a Academia Puerto Cabello por 0-0. Campeonato Venezuelano. Campeonato Equatoriano, a Universidade Católica do Equador venceu a LDU de Quito por 4-2.
campeonato equatoriano. Aqui também tivemos o Magdalena perdendo para o Atlético Nacional por 2-1, campeonato colombiano. Campeonato uruguaio, o Liverpool do Uruguai perdeu para o Nacional do Uruguai por 3-1. O Las Piedras perdeu por 2-1 para o Peñarol, campeonato uruguaio. O Cerro Porteño venceu o Almeliano por 2-0, campeonato paraguaio. Campeonato chileno, pelo que eu pesquisei aqui, bom, parece estar em recesso, né? Bom, vamos lá, gente. Campeonato peruano, o Comerciantes perdeu por 4-0 para o Alianza Lima. Campeonato peruano, campeonato mexicano, o Tigres empatou por 1-1 com o Pumas. O Monterrey empatou com o América do México, 2-2, campeonato mexicano. Aqui também tivemos pela Major League Soccer, campeonato norte-americano de futebol de campo, o time do Inter Miami, do Messi, inclusive com gol do próprio Messi, né? Vencendo o DC United por 3-2, Major League Soccer. Campeonato Saudita, gente. O Al Najma perdeu por 1-0 para o Al Ittihad. O Al Hilal empatou em 3-3 no clássico saudita com o Al Ahly Saudi, 3-3. E o Al Nasser venceu aqui por 5-1 o Al Riyadh. Beleza? Aqui resultados pelo Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. Birmingham 0, Glasgow Rangers 2, Partick Thistle 0, Celtic 4. Bom, pelo que eu entendi, Copa da Escócia, tá? Posso estar enganado. Se tiver, eu corrijo depois em outro vídeo, gente. Bom, pelo campeonato holandês, Ajax 2, PSV 2. Campeonato grego, Panathinaikos 1, Olympiacos também 1. Lembrando, né, gente? Esses jogos que eu citei, os placares aí empatados, tanto do Ajax quanto do Olympiacos, cada um no seu campeonato, né? São jogos que são considerados clássicos, beleza? Desses campeonatos aí. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Campeonato espanhol, Atlético de Madrid e Mallorca 1-1, Real Madrid 2, Espanhol 0, Barcelona 3, Getafe 0. Campeonato espanhol, campeonato português, AVS 0, Benfica 3. Primeira vitória de José Mourinho no comando do Benfica logo na estreia, né? Bom, Porto 3, Rio Ave 0. E Vitória de Guimarães 1, 1 também para o Braga. Resultados pelo campeonato português. Vamos lá, gente. Campeonato francês, Lyon 1, Angers 0. Beleza? Campeonato francês. O jogo do PSG, por virtude, né, lá de clima, né, de chuvas, né, foi adiado esse jogo contra o Olympique de Marseille para essa segunda-feira, pelo campeonato francês. Bom, campeonato alemão, o Union Berlin venceu o Eintracht Frankfurt pelo placar de 4-3. Tivemos o Bayer Leverkusen empatando com o Borussia Mönchengladbach por 1-1. O Borussia Dortmund vencendo o Wolfsburg por 1-0. O Freiburg vencendo o Werder Bremen pelo placar de 3-0. Também tivemos o Mais 05 aqui vencendo. Vou dar uma olhadinha, gente, pelo campeonato alemão, tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Mais 05 venceu por 4-1 o time aqui do... Vamos dar uma olhadinha. Augsburg 1, Mais 05 4. RB Leipzig 3, Colônia 1. Stuttgart 2, 0 para o São Paulo. Bayern de Munique 4, Hoffenheim 1. Campeonato alemão, foram esses aqui os resultados. Vamos lá, gente. Segunda divisão, campeonato alemão. O Magdeburg perdeu para o Schalke 04, 2-0. O Paderborn venceu o Hertha Berlim 2-0. O USV venceu aqui, na verdade só SV, venceu aqui o Hansa Rostock por 3-0.
Aqui, terceira divisão do campeonato alemão. Esses outros resultados que eu passei antes, pela segunda divisão do campeonato alemão. E pela primeira divisão do campeonato alemão, só passando o outro resultado, o Heidenheim perdeu por 2-1 para o Hamburgo. Aqui, primeira divisão do campeonato alemão. Vamos lá, gente. Campeonato italiano, Atalanta 3, Torino 0. Também aqui, Inter de Milão 2, Sassuolo 0. Milan 3, Udinese 0. No clássico, Roma 1, Lazio 0. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Foram esses, né? Resultados pelo campeonato italiano. Vamos lá, gente. Correção de resultado pelo campeonato italiano. Inter de Milão 2, Sassuolo 1. Inter de Milão 2, Sassuolo 1. E não 2-0 como eu citei aí, tá? Juventus 1, Hellas Verona também 1. E Calcio Como 2, Fiorentina 1. Campeonato italiano também. Vamos lá, gente. Segunda divisão, campeonato inglês. Coventry City 0, Leicester City também 0. Primeira divisão, campeonato inglês. Brighton 2, Tottenham 2. Manchester City 1, Arsenal também 1. Liverpool 2, Everton 1. Manchester United 2, Chelsea 1. Aqui também. Deixa eu ver se temos algum resultado para passar pelo campeonato inglês. Bom. Creio que foram esses aqui os principais resultados pela Premier League, né? Vamos lá, gente. Botozzani 3, Estrela de Bucareste 1. Repetindo. Botozzani 3, Estrela de Bucareste 1. Campeonato romeno. Campeonato turco. O Gaziantep venceu o Besiktas 3-0. E o Kazım Faza empatou por 1-1 com o Fenerbahçe. Campeonato turco. Aqui também. Bom, gente, foram esses aqui os principais resultados pelo Brasil e pelo mundo. Beleza? Da bola. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Antes, né? Me esquecendo de comentar, né? Vamos lá. Realmente eu me esquecendo, gente. Mas vale a pena, né? Trazer aqui ao menos, no caso, uma opinião, né? Sobre o que eu achei, particularmente aqui, de Bayern de Munique 4, Hoffenheim 1. Só lembrando que o Bayern de Munique entrou com vários jogadores que não estavam cotados, né? A princípio, para entrar na titularidade aqui. O time de início foi o Neuer no gol, o Sacha Boey na lateral, o Kim Jae, zagueiro coreano, com o Jonathan Tah na defesa, Kim Jae e Jonathan Tah. O Laimer na lateral esquerda, improvisado, né? O Pavlovic e o Goretzka na volância, o Lennart Kau, o jogador também aqui, Nicolas Jackson, Luiz Dias pelo outro lado e o Harry Kane centralizado. Bom, gente, no primeiro tempo o Hoffenheim foi melhor, tá? Pressionou bastante, criou bastante, não dá para dizer, mas teve pelo menos 2 boas chances. Por que não dizer 3? Uma das chances aqui, uma bola que passou perto, num chute de fora. A outra, numa saída de bola errada do Neuer, né? Ele saiu errado, o jogador perdeu um gol realmente incrível, né? E a outra foi o zagueiro Kim Jae, que tirou praticamente dentro do gol uma chance do Hoffenheim, né? No primeiro tempo, dá para dizer que eles atuaram melhor, pressionaram bem mais que o Bayern de Munique, tiveram chances, né? Não muitas, mas tiveram chances, mais do que o Bayern de Munique, por exemplo. No caso do Bayern, dá para contar 2 chances. Um chute do Harry Kane, beleza? Um outro chute, 3 chances, do Lennart Kau, dá para considerar, porque foi um chute cruzado, o goleiro espalmou, né? Então vamos considerar aqui. E o gol, né? Do Harry Kane, numa cobrança de escanteio. O Lennart Kau, esse menino, 17 anos, realmente deu uma assistência. Não foi um cruzamento, foi uma assistência. E o Harry Kane cumprimentou o goleiro e fez 1-0 ali no final do primeiro tempo, né? Bayern de Munique 1, Hoffenheim 0. No segundo tempo, logo aos 6 para 7 minutos, em uma jogada lá, o Bayern de Munique, lembrando, não alterou o time para o segundo tempo, né? Foi o mesmo time do primeiro.
E, bom, logo no início, pênalti sofrido. Se muito me engano aqui, rapaz, vou ficar devendo para os amigos quem foi que sofreu, tá? Pênalti, me desculpem aí, gente. Mas o Harry Kane cobrou, fez o segundo dele e o segundo do Bayern de Munique, né? 2-0. Bom, daí por diante o Bayern de Munique entrou no modo administração de placar. E bom, mesmo assim, obteve o terceiro gol, beleza? Novamente um pênalti, dessa vez o Olise e o Gnabry, o Kimmich já haviam entrado em campo, né? Alterações já do segundo tempo. E numa jogada do Olise, pênalti claro, e mais um gol de Harry Kane, 3-0 Bayern de Munique. E aí o Bayern de Munique deu uma relaxada básica, tirou o pé, e aí numa cobrança de falta, o Buffal, jogador tcheco, diminuiu o placar para o Hoffenheim, né? Então, portanto, 3-1. Após isso, já estava no final do jogo, o Bayern de Munique realmente perdeu chances, tá? Luiz Dias entrou cara a cara, meteu na trave. O Kimmich quase fazia um gol olímpico, que a bola foi na trave também. Teve outro jogador que eu estou me esquecendo agora, perdendo gol também, vale dizer. E finalmente, um chute do Bishop, do Tom Bishop, que entrou também no segundo tempo. O goleiro reboteou, o goleiro espalmou, né, para o lado. O Gnabry apareceu e marcou o quarto gol do Bayern de Munique, praticamente no último lance do jogo. Bayern de Munique 4, Hoffenheim 1, pelo campeonato alemão, gente. O jogo foi na casa do Hoffenheim. Antes se chamava, de fato, Rhein-Neckar Arena. De fato, se chamava mesmo. Esse estádio tinha esse nome, mas mudou, tá? É Pré-Zero Arena, agora o nome. Bom, gente, foi isso. Bayern Munique 4, Hoffenheim 1. Jogo bem difícil, bem complicado, onde, de fato, o Bayern de Munique aproveitou as chances e melhorou o futebol no segundo tempo. No primeiro, o Hoffenheim talvez até merecesse sair vencendo, tá? Vale dizer. É um time bem arrumado, bem complicado de se enfrentar assim. Beleza? Bom, gente, foi isso que eu achei do jogo. Lembrando que o jogador Stanisic, que havia saído, né, machucado, uma pequena lesão ali, após o término do jogo contra o Chelsea, não participou desse jogo, nem para o banco foi. Deve só voltar em torno de 2 a 3 semanas ali, tá? Ele não deve voltar rapidamente, não. Talvez só depois da data FIFA ele volte a jogar pelo Bayern de Munique. E, bom, o Rafael Guerreiro, esse também não participou nem do jogo contra o Chelsea, nem desse jogo contra o Hoffenheim. O que se espera é que ele volte para o jogo contra o Werder Bremen, né? Na próxima sexta-feira, mais uma rodada do campeonato alemão. O Kim Jae, né? Zagueiro coreano, que fez um partidaço realmente, saiu se parecendo com uma lesão. Ele saiu realmente mancando, mas foi constatado em exames que está tudo certo, tudo tranquilo. Ele deve não treinar nessa segunda-feira, talvez não na terça, mas creio que lá para quarta-feira ele já deve treinar normalmente lá com o time do Bayern de Munique em preparação para o jogo contra o Werder Bremen pelo campeonato alemão, gente. É isso. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí e fui!